Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar principalmente sobre o clássico entre Flamengo e Botafogo que aconteceu nesse domingo pelas quartas de final do Campeonato Carioca e no finzinho eu vou dar um pitaco também sobre a entrada criminosa que deram no Neymar e ficou assim, viralizou bastante, né, o vídeo curto e tal da entrada que deram nele no jogo contra o Velo Clube, também ontem no domingo, mas também aprofundar um pouco mais esse debate. Mas vamos começar um pouco com Flamengo e Botafogo. E o jogo foi interessante, né? Era um jogo de um contexto um pouco específico, porque tanto o Flamengo contra o Botafogo tem, teoricamente, pro Botafogo não é teoricamente, é na prática, um jogo mais importante no meio de semana. O Botafogo joga contra o Nacional de Potosí, se eu não me engano, pela pré-Libertadores, na quarta-feira, e o Flamengo joga contra o Lanús pela Recopa na quinta-feira, ambos fora de casa. Então tem viagem, desgaste e tudo mais. Dado esse contexto, essa circunstância, era uma dúvida se os times iam jogar titulares ou mesclados, enfim, nessa quarta de final do Campeonato Carioca, que é jogo único, né? O roteiro do campeonato é um pouco maluco, porque as quartas de final é um jogo só, aí a semifinal são 2 jogos, ida e volta, e aí a final é um jogo só também. É um negócio extremamente confuso. O Campeonato Carioca, até quando começa a alinhar um pouco as coisas, inventa uma regra nova para continuar uma grande confusão. Mas, dito isso, era jogo único, querendo ou não valia alguma coisa, estava-se com dúvida se os times iam jogar titulares ou não. O Flamengo veio basicamente titular, né? Um pouco mesclado, a gente ainda não sabe muito bem qual é esse 11 que o Felipe Luiz considera como os 11 titulares dele esse ano. Então o time muda muito, né? Mas os jogadores que entraram em campo são considerados jogadores de time titular. O Botafogo surpreendeu um pouco e também veio com um time praticamente titular, né? Algumas peças só, talvez um pouco mudadas do que seria um time ideal, mas veio um time para vencer. O Botafogo veio para ganhar, para vencer, até mesmo sacrificando um pouco os jogadores. E aí eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco, se esse planejamento de fato é o correto ou não. Dado esse contexto, esperava-se um jogo interessante, porque os times estavam jogando a Vera, vieram para jogar. E foi isso que aconteceu. Foi lá no Engenhão, no Newton Santos, gramado sintético, que não estava ruim, né? O gramado sintético do Newton Santos não é um gramado ruim, então o jogo flui bem. Obviamente, o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade, porque não está acostumado a jogar nesse gramado, mas de qualquer forma, o jogo teve uma fluidez legal, né? Os times estavam propondo o jogo, tentando jogar, e o primeiro tempo foi mais dominado pelo Flamengo. O Botafogo fez um jogo ok no primeiro tempo, mas o Flamengo tinha domínio, tinha mais volume e conseguia criar mais oportunidades. Já no segundo tempo, a coisa mudou, né? O Botafogo voltou com uma mentalidade um pouco diferente. Eu não sei se foi para dar, pô, vamos dar aquele gás, vamos buscar, vamos tentar fazer alguma coisa. E o segundo tempo do Botafogo foi bem melhor, bem melhor. Principalmente os primeiros 25 minutos, foi até o Flamengo começar a fazer as substituições. E aí eu acho que entra talvez o principal ponto de diferença entre esses dois times hoje. O Flamengo coloca do banco Luiz Araújo, que entrou bem, o Cebolinha, que entrou bem, o Everton também, o Everton que a gente chama de Everton 2T, né, o Everton Araújo, entrou bem também. E isso tudo dá muito gás pro time. Entrou Pedro, entrou Arrascaeta, que nem entraram tão bem assim. Mas é muita opção, é muita opção. E aí, numa última meia hora de jogo, numa última arrancada, no sol, no calor, isso faz diferença. Isso faz diferença. E o Botafogo é um contraponto muito grande, né? O Botafogo não tem elenco, o Botafogo não tem banco, o Botafogo não tem peças, o Botafogo não tem opções. Depende muito de um ou outro cara do time titular. E se esse cara não tá bem, o time meio que morre, né? E o segundo tempo mostrou muito isso, porque tava 1-1 o jogo, o Botafogo tinha melhorado, empatado, e, pô, tava jogando bem, tava ali buscando, quem sabe, alguma reação no final. Mas, cara, depois das trocas, o Flamengo teve muito mais gás e o Botafogo morreu. Basicamente morreu. E beleza, que o gol que o Botafogo tomou, né? E aí vamos entrar no mérito aqui dos 3 gols. O primeiro gol do Flamengo foi uma jogada interessante, que talvez ali o Neto conseguisse pegar, né? Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito, acho que o Paquetá finalizou bem. O segundo gol, que foi o segundo gol em ordem cronológica, né? O gol do Barbosa, o gol de empate do Botafogo. Eu acho que o Andrew, que é o goleiro reserva do Flamengo, se equivocou um pouco, foi muito bem cabeceado pelo Barbosa, tá? A técnica virtualmente perfeita dele para encobrir o goleiro. Só que eu acho que o Andrew estava mal posicionado. Ele tinha que ter sido capaz de pelo menos espalmar essa bola para a linha de fundo. E o terceiro gol, que foi o segundo gol do Flamengo, gol do Pulgar, aí sim é um erro glamuroso do goleiro do Botafogo, né?
Porque o Pulgar cabeceia devagar a bola, quicando no chão, o goleiro espalma, mas espalma a bola na cabeça do Pulgar. E aí o Pulgar cabeceia de novo a bola, né, em direção ao Neto, e é gol, né? Porque aí, pelo amor de Deus, o Pulgar teve 2 chances de fazer o gol, um erro que não pode acontecer de um goleiro de um time grande como é o Botafogo. Ele que tá sendo muito fritado, né? Só que o problema é que o reserva é o Léo Link, que é um goleiro muito jovem, e que também não é tão bom assim. É uma posição muito carente no Botafogo hoje, que tá dando muita dor de cabeça pro torcedor também. Mas dito isso, só para entrar também no mérito do primeiro gol, do lance da falta, né? Tá tendo muita discussão se no lance da origem do primeiro gol do Flamengo do Paquetá foi falta do Vitão quando deu aquela carga, quando o meio de campo ali do Botafogo vai tentar fazer um pivô, provavelmente, né? A bola tá vindo e ele fura, a bola passa dele. A bola passa, ele não consegue o domínio, e aí 2 segundos depois, o Vitão que tava vindo fazer a marcação, dá como se fosse uma meia carga ali nele, ele cai no chão, existe uma reclamação de falta, o lance segue e é gol. Na minha opinião, isso não é falta. Não é falta. Eu não consigo, eu não consigo aceitar que um jogador erre um domínio, sofra uma meia carga, e aí se você for olhar na imagem, o jogador do Botafogo ele até tentou girar, né, pra ir buscar a bola, e se tava meio desequilibrado, e obviamente esse contato fez com que ele caísse no chão. Se ele tivesse armado pra receber esse contato, que eu acho que ele preveria se tivesse dominado a bola, ele provavelmente não teria caído no chão, teria feito o pivô ali e teria saído jogando. Então, pra mim isso não é falta. E essa é uma discussão que agrega muito pouco também, na minha opinião. Porque muita gente tá falando, mas é falta porque esse árbitro, que eu acho que é o Bruno Arleu, né, sempre dá essa falta. Essa falta no Campeonato Brasileiro é comum, vai acontecer 1000 vezes. Aí nessa não deram, prejudicaram o Botafogo. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que isso não é falta e nunca pode ser falta, porque não teve uma interferência direta no que aconteceu. É diferente do cara dominar a bola e aí ser empurrado. Aí beleza, aí ele tinha domínio da bola, então é falta. Porque se você for ver em campeonatos como a Premier League, a Bundesliga e tudo mais, esse tipo de lance acontece, cara. E não é falta. E aí as mesmas pessoas que reclamam que foi falta, o lance do Vitão foi falta. Quando vai ver o jogo lá da Bundesliga, do Bayern de Munique e do Werder Bremen, acontece um lance idêntico. Falam, nossa, olha como a arbitragem é boa nesses outros países, olha como a arbitragem deixa jogar, permite que o jogo aconteça, no Brasil para tudo. Aí quando tem um lance em que você pode dar a opinião de, não, a arbitragem brasileira foi bem, ó, não parou um lance que não era pra parar mesmo. Não era pra parar mesmo. Aí não, aí tem que ser falta, porque senão o meu time é prejudicado, porque senão o meu rival, o time que eu odeio, se deu bem, né? Porque tem muito isso também. Tem muita gente que é contra o Flamengo, né? Vários jornalistas importantes são contra o Flamengo. E é verdade isso aí também. E falam, não pode, né? Não pode. Por quê? Só porque é o Flamengo. Se fosse o time do cara, né? Se fosse Palmeiras, se fosse Corinthians, né? Não estaria dando essa opinião. Estaria falando, não, tem que permitir o jogo, tem que permitir o jogo. Então, assim, não vou entrar muito no mérito, mas é uma hipocrisia muito grande, né? É uma hipocrisia muito grande. E aí, pô, um cara que você vai falar, nossa, um brucutu, né? Que é o Felipe Melo, muita gente acha que é um grande brucutu. Ele lá no programa de debate do Sport TV, ele falou isso. Porque o PC de Oliveira, da Central do Apito, disse que ele achou que foi falta, tudo bem, beleza. O Felipe Melo perguntaram pra ele, você achou que foi falta? Ele falou, não foi falta, ele não dominou a bola. Ele não dominou a bola, como é que pode ser falta se o cara não dominou a bola, sabe? Porque senão é impossível marcar. É possível marcar. Você não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Enfim. E eu nem vou entrar no mérito também da expulsão do Bastos no início do jogo, que ele sobe, dá uma abraçada, né? Assim, digamos, no Plata. Pra mim também não é pra cartão vermelho, tá? Não é pra cartão vermelho. Ele não foi pra agredir, ele não foi pra acertar e causar um dano maior. Ele foi imprudente. Ele foi, subiu de forma imprudente, cartão amarelo e valeu. Também essa discussão de cartão vermelho pro jogador do Botafogo é um absurdo. Não pode ser porque estragaria o jogo inteiro. E eu também sou contra isso. Dito isso, essa pequena vírgula, né, que deve ter durado uns 5 minutos aí no vídeo, vamos voltar, né? Vamos voltar. Aproveitando o gancho dos gols, né, para falar como que a bola parada do Flamengo ainda é um problema. E é muito engraçado porque ano passado a bola parada do Flamengo era uma grande fortaleza do time. Só que esse ano a marcação, não as jogadas ofensivas, mas as jogadas defensivas, cara, estão tendo um problema muito grande. Parece que a troca dos jogadores ali dentro da área não tá acontecendo corretamente. E os jogadores estão meio mal posicionados. Eu não sei muito bem o que é. O Rodrigo Caio, ele é o cara da comissão que é responsável direto por jogadas de bola parada, né? E, poxa, a jogada do gol do título da Libertadores foi uma jogada que ele treinou os caras. Então ele tem muito mérito, tem muita qualidade.
Eu acho que esse início de temporada ainda tá pesando um pouco na parte física e até de atenção dos jogadores, mas é um trabalho que tem que ser reforçado. Eu acho que o Rodrigo Caio tem que ficar atento para que o Flamengo não seja punido por jogadas desse tipo, né? Porque às vezes o time tá jogando até bem, e aí em um lance, dois lances, acaba sendo punido e um gol vale muito no futebol, né? Não pode acontecer. Mas pro Botafogo, o Botafogo fez um bom jogo até, considerando o contexto, né? Contexto de falta de peças, o contexto de perna pesada, o contexto um pouco de crise já que o time vem passando, principalmente fora do campo, que não tem dinheiro, transfer ban, etc. 4, demitiram 40 funcionários do clube semana passada, isso tudo impacta muito os atletas também, né? O Botafogo fez um jogo honesto, jogou bem, disputou em boa parte do jogo, podia ter vencido, foi 2-1, mas o Botafogo podia ter ganhado de 2-1 também, né? Então tem que dar esse mérito pro Botafogo. Ele foi um time competitivo. E eu acho que o Botafogo vai sofrer muito esse ano. Ele não vai conseguir ser competitivo sempre. Por quê? Dentre outras coisas, não tem elenco. Não tem elenco, falta peça, falta muita peça. Hoje o Danilo, que deve ser o melhor jogador do Botafogo, eu pelo menos diria que é o melhor jogador do Botafogo hoje, ele saiu lesionado, né, do jogo, no intervalo. Na verdade, uns 2 minutos antes do intervalo, ele nem aguentou para sair na parada. Alguma questão ali muscular, né? Muito provavelmente. Ele já estava jogando meio no sacrifício e acabou saindo. E não tem reposição, não tem reposição. Ele é um cara diferente, ele é um jogador de muita qualidade e quem entra no lugar dele não consegue dar conta do recado. O zagueiro Bastos, ele também jogou mais ou menos, né, fisicamente, ele não estava 100%, não jogou bem no sacrifício não, mas ele não estava 100%. Isso também pesou e não tem quem colocar no lugar dele. Né, você já teve jogadores que jogaram nesse jogo, como o Ítalo, que se não me engano é um cara que veio lá da Liga Canadense ou da MLS, alguma coisa assim, que chegou agora, já tem que jogar e resolver. O Arthur Novaes, que jogou muito bem, é um garoto do Botafogo, ele jogou super bem, pra ser sincero, mas poxa, você não pode pôr tanta responsabilidade assim nas costas de um garoto como o cara pra resolver, né? E eu acho que foi ele que também falhou na marcação do Pulgar no segundo gol. Mas poxa, é muito complicado porque você já tá tendo que contar com jogadores que deveriam ser opção. Então, se eles não estão bem, ou se eles precisam sair do jogo, quem que é a opção? E nesse jogo ainda tinha um ponto além de que vários caras do Sub-20 do Botafogo já foram pra Bolívia, já estão lá em Sucre, na Bolívia, treinando. Então tinha ainda menos opções no banco. O Botafogo ficou vendido no final, não tinha muito o que fazer, né? É uma situação complicada, porque eu acho que a lesão do Danilo não foi nada muito sério. Não sei se ele vai jogar lá na Bolívia, ainda mais porque é altitude, mas não acredito que tenha sido algo sério, graças a Deus, sempre desejando o melhor aí pros caras. Mas não tem peça, cara. E o calendário brasileiro é brutal, é brutal. Vão sentir. Vai ter jogador que vai ficar fora por edema, não sei o quê. E aí? E o Botafogo vai fazer o quê, né? É muito duro o ano pro Botafogo, muito duro. Ainda tem toda a parte off-campo com Textor, as dívidas que não param de crescer. É um ano difícil pro Botafogo, um ano difícil pro Botafogo. Vamos ver o que vai reservar pra eles ainda mais pra frente no ano. E esse jogo tinha um pouco um papel importante anímico, né? Na prática, o jogo, a classificação não valia muito pra nenhum dos dois times. Pro Flamengo, valeu porque deu paz. O Flamengo ele conseguiu paz agora para trabalhar. Depois de um início de ano bem atribulado, vencer um clássico é legal, ainda mais fora de casa, dá uma paz legal. Você agora tem um pouco mais de tempo para focar. Beleza, que tem a Recopa, né? O Flamengo, se conseguir ganhar a Recopa, que não é difícil porque o Lanús é um time horrível, né? Também dá mais paz pro time, uma taça, tudo bem. E vamos pegando no tranco. Semifinal do Carioca vão ser 2 datas contra o Madureira, que são 2 jogos muito fáceis, que o Flamengo vai provavelmente rodar o time, colocar sub-20, colocar reserva, um mistão e vai se classificar sem dificuldade. Muito diferente, por exemplo, do Fluminense e do Vasco, né? O Fluminense deve ganhar hoje do Bangu e aí vai ser, 2 datas Fluminense e Vasco, 2 jogos duros. O Flamengo vai conseguir pegar mais leve e fazer ali um preparo melhor. Então pro Flamengo valeu pela paz, né? Jogador pôde passar por cair hoje, ontem, pra ver desfile. Isso tudo é importante pro anímico do time, né? Pro anímico do time, isso é importante. E pro Botafogo seria importante também, cara, porque os jogadores parecem muito abalados. O Botafogo parece estar num momento muito difícil, é emocional, sabe? Emocional. Poxa, a gente, não sei quem viu, né, mas o Barbosa deu uma entrevista pós-jogo, ele foi o único do Botafogo que deu a cara, né? Ele é um dos líderes desse elenco, um jogador que eu respeito muito, eu acho ele muito bom, assim, eu acho um cara muito bom, tem palavras importantes muitas vezes, e ele deu uma entrevista ali que ele ficou uns 3, 4 minutos falando. Ele foi perguntado, né? Tipo, poxa, como é que tá, né, o jogo, pô, perdeu, qual é, né? Dá a sua opinião. E, cara, ele ficou falando e falando,
E ele me pareceu muito abalado, me pareceu muito triste, olhando pro chão assim, sabe? Sempre olhando pro chão, falando devagar, falando muito pausado, e falando coisas assim meio pesadas, tipo, pô, a gente tá num momento muito ruim, o time vive um momento ruim, o clube, e todo mundo tem que melhorar, do roupeiro ao dono, farpinhas aí também, o John Textor, né? Mas não tirando, assim, né, a responsabilidade dos atletas, do técnico. Tipo assim, mas ele me pareceu muito abalado. E isso é perigosíssimo. Porque esses caras vão fazer uma viagem que é longa, é ruim pra Bolívia. Eles vão pra Sucre, na Bolívia. Depois eles sobem o morro pra jogar em Potosí contra o Nacional de Potosí, que é um time trágico. Esse Nacional de Potosí é um time tenebroso, mas tenebroso. Tipo assim, é Série C de Campeonato Brasileiro, talvez dê, sabe? É um time muito ruim. Só que joga 4.000 metros de altura. Então, quando você vai jogar um jogo muito importante, a 4.000 metros de altura, fisicamente, poxa, não vai dar. Emocionalmente, tá todo mundo abalado. Os caras do Nacional vão vir com fome. Eles são horríveis, mas vão vir com fome pra jogar e ganhar. Pode ser um desastre. Pode ser um desastre esse jogo pro Botafogo. Eu acho que perder de 2-0 já seria, pô, lucro. Porque aí no Newton Santos você passa por cima. Mas é muito complicada essa fase. É muito complicada e o Botafogo tem que fazer alguma coisa. Algo tem que acontecer. Até mesmo pro anímico. O São Paulo, por exemplo, também estava passando por uma fase tenebrosa. E trazer o Rafinha como um gerente de futebol, sei lá o que diabos ele é lá, foi o suficiente para pelo menos mudar o anímico do time. Os jogadores agora estão com mais vontade, estão mais empolgados e tudo mais. Talvez o Botafogo tenha que fazer algo parecido, tem que ter alguma ideia para transformar um pouco essa fase do time e poder engrenar pro ano, né? Mas de tudo isso foi basicamente esse jogo, o Flamengo nas semifinais contra o Madureira e o Botafogo foi eliminado, mas ele ainda joga também a Taça Rio, né, no Campeonato Carioca, e você nunca se livra do campeonato. Quem é eliminado nas quartas de final vai jogar as semifinais da Taça Rio. Então o Botafogo ainda tem isso. Ainda vai ter mais 2 ou 3 datas, sei lá, para jogar de Taça Rio, além de tudo isso que está acontecendo. Mas esse é o cômputo geral aí do clássico, que no geral foi um jogo bom, foi um jogo legal. E aí eu queria fazer aqui só um comentário, né? Só um comentário sobre o Neymar. E aí você vai falar, pô, Neymar, pra dar view pro vídeo? Não, também, né? Neymar sempre dá view pro vídeo, mas não é nem pra isso, não é nem pra isso. É mais uma questão, cara, que teve um lance no jogo do Santos e Velo Clube, que o Santos ganhou de 6-0, né? E é importante o contexto que o Santos precisava ganhar o jogo para se classificar para as oitavas de final do Campeonato Paulista. E se classificou, né? Se classificou. E fazer saldo poderia ser importante, então o Santos estava jogando a vera mesmo. E o Velo Clube caiu, né? O Velo Clube foi um dos 2 times que caiu no campeonato. A Ponte Preta ficou em último, o Velo Clube ficou em penúltimo. Beleza, dito tudo isso, aos 70 lá do segundo tempo, tava 4-0 pro Santos. 4-0 pro Santos. E aí teve um lance em que o Neymar tava no meio de campo, andando pro lado, assim, ele tava de frente pra linha lateral. E um jogador do Velo Clube, que eu não vou lembrar o nome agora, ele vem num carrinho, cara. Num carrinho criminoso, deslizando, que eu não consigo analisar de outra forma que não seja na maldade. Foi um carrinho na maldade. Foi um carrinho na maldade. Não tinha propósito nenhum de você dar uma entrada daquela gravidade no Neymar no meio do campo com seu time perdendo de 4-0. E por sorte, o pé do jogador do Velo Clube, ele não pega no tornozelo do Neymar. E eu acho que o Neymar também tá muito treinado, né? Calejado com isso. Ele dá um pulo. E aí o pé dele não fica preso no chão. Ainda assim é um contato brutal, né? Mas não lesionou nem nada e tá tudo bem. E eu vou falar aqui também que eu não sou, ai meu Deus, grande fã do Neymar. Não, não sou. Eu não acho que o Neymar tá jogando bem. Eu acho que o Neymar tem muito a mostrar se quiser ir pra Copa do Mundo. Hoje, eu não convocaria o Neymar, ou assim, convocaria como um cara meio que pra estar lá no elenco, quem sabe entrar. Mas ele não teria muita importância na Copa do Mundo hoje, né? Essa é a minha opinião. Ele tá muito longe fisicamente do ideal. Porém, né? Poxa, é interessante o Neymar estar bem na Copa. Isso é bom pro Brasil e tal. Então, como um torcedor da seleção brasileira, eu torço pro Neymar estar bem, pra ser mais uma opção pra nossa seleção na Copa do Mundo agora no meio do ano. E cara, assim, não é como também se precisassem defender o Neymar. Ah, o zagueiro não pode marcar o Neymar. Não, lógico que pode marcar o Neymar. Mas, assim, pô, se fosse em qualquer um, esse lance seria criminoso. Só que eu acho que esse lance não aconteceria se não fosse no Neymar, sabe? Parece que o zagueiro quer ganhar um minuto de fama, ou ficar bem com a torcida. Eu não sei o que é, mostrar empenho, mostrar garra.
Mas se o pé do Neymar tivesse preso no chão, ele tinha quebrado o tornozelo, tá? Era quebrado o tornozelo, rompido o ligamento, e eu não sei se ia voltar a jogar mais. E, gente, não pode acontecer esse tipo de coisa, sabe? É um lance inacreditável. Se fosse em qualquer outro jogador, se fosse o jogador do meu time, né, que é o Flamengo, cara, eu ficaria revoltado, revoltado com o cara fazer isso. Revoltado. Porque parece que é pra ganhar os seus 2 minutos de fama e depois voltar pro ostracismo. Né? Então, eu não conheço o jogador do Velo Clube que fez essa jogada, não conheço, não sei se ele é um cara gente boa, não sei se não é, mas em campo, o que nós podemos ver foi um negócio assim, pô, atroz, e isso não pode no futebol. Isso não pode no futebol porque a gente viu isso acontecer muito com o Neymar na França, a gente já viu isso acontecer com outros jogadores importantes no Brasil também. Pô, você teve lá atrás, né? Tô falando agora negócio dos anos 80. O desgraçado que deu uma entrada no joelho do Zico e virtualmente encerrou a carreira do Zico. Foi um negócio assim. Foi um jogador de um time pequeno no campeonato estadual que resolveu dar um porradão porque perdeu a linha e fica puto que o cara é craque, ele não é, e vai lá e dá uma entrada criminosa e, pô, todo mundo é prejudicado porque o cara que é bom de ver jogar você não pode mais ver porque o idiota foi lá e deu um carrinho nele. Enfim, mas esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Não sei a opinião de vocês, mas eu queria fazer esse comentário aqui no final do vídeo. Eu queria fazer porque eu acho que é importante também não deixar passar esse tipo de coisa. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mais ou menos uns 20 minutinhos, tá bom pra esse vídeo da segunda-feira. Agradeço muito os views que estão tendo no canal, espalha pra todo mundo. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos, que seria uma marca muito legal pra mim. Então agradeço muito, espalhem aí a palavra. Um abraço e eu vejo vocês na próxima.